informação que chega do Oriente Médio porque os Estados Unidos rejeitaram os apelos de cessar-fogo em Gaza. Alertaram hoje que qualquer cessar-fogo de Israel em Gaza beneficiaria o Hamas, enquanto a União Europeia avalia um pedido de pausa humanitária das hostilidades. Para o Departamento de Estado norte-americano, um cessar-fogo daria ao Hamas a capacidade de descansar, de se reaparelhar e continuar a lançar ataques terroristas contra Israel. Disseram ainda que os Estados Unidos fazem o possível para garantir a chegada de ajuda humanitária a Gaza e que o enviado David Satterfield trabalha de forma intensiva sobre esse tema no terreno. O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou hoje que espera que os líderes do bloco apoiem um pedido de trégua na guerra para permitir a entrada de ajuda. Bem, vamos continuar tratando da guerra no Oriente Médio. Por essa razão, vamos conversar com o Paulo Filho. Ele é coronel da Reserva e mestre em Ciências Militares, a quem eu agradeço demais pela participação. Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Boa noite. Vamos lá, vamos conversar. Pois é, que momento é esse que estamos vivendo, que é possível avaliar passados 17 dias? Israel protela aquela incursão por terra, Hamas mantém mais de 200 pessoas reféns e em meio a tudo isso a gente tem observado a entrada de ajuda humanitária, né? 3 comboios já entraram no território ali de Gaza. É um cenário difícil, dá para esperar o que daqui para frente? É um cenário bastante difícil, bastante complexo, né? A situação da presença dos mais de 200 reféns na faixa de Gaza, reféns que não são exclusivamente israelenses, né? Nós temos reféns de outras nacionalidades, dezenas de reféns norte-americanos, o que complica bastante a situação do ponto de vista político. Essa demora, já são 17 dias desde a ação terrorista do Hamas em solo israelense, ela se dá, então, basicamente devido a esses 2 fatores, né? Fatores políticos e também fatores operacionais. Os fatores políticos são essa pressão internacional, né, que certamente o governo israelense está sofrendo de conseguir trazer de volta os reféns sãos e salvos, né? E para isso os israelenses precisam de tempo para que a inteligência possa trabalhar, possa descobrir os locais onde esses reféns estão sendo mantidos, e tentar, através de ações de forças especiais, né, através de incursões no território da faixa de Gaza, recuperar esses reféns, né, retornar com esses reféns para o solo israelense em segurança. Então, esse tempo uma das razões da demora, eu acredito que seja essa. E a outra razão tem a ver com a dificuldade de se preparar essa operação, né? Essa é uma operação muito complexa, a operação em área urbana, isso está sendo falado todos os dias, né? É uma operação muito difícil, talvez a operação militar mais difícil que exista, devido à conformação do terreno, prédios muito próximos uns dos outros, ruas muito estreitas, presença de pessoas, de civis na área de operações, a grande extensão dos túneis que existem na faixa de Gaza, um sistema de túneis muito complexo, são mais de 1.300 túneis com profundidades de até 70 metros, né? Então, tudo isso faz um ambiente muito difícil de se atuar. E isso exige uma preparação muito detalhada, levantamentos de inteligência, que também podem estar contribuindo para essa demora na operação de incursão, no ataque propriamente dito, das forças israelenses à faixa de Gaza. Tá certo. A gente segue com o coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, analisando esse momento da guerra no Oriente Médio. A próxima pergunta é do Cláudio Dantas, em Brasília. Você, Dantas. Coronel, a gente viu aí a libertação de mais 2 reféns, havia promessa do Hamas de libertar mais 50, mas houve a exigência de entrega de combustível e aí Israel não concordou com isso. Ficaram aí suspensas mais uma vez essas negociações. O senhor acredita que o Hamas, diante dessas demandas, ele tem condição de manter em cativeiro 200 reféns? O destino desses reféns é bastante perigoso, né, Dantas? É uma situação muito difícil.
Eles têm condições, sim, de manter, né? Existem condições de se esconder esses reféns, né? Nessa extensa rede de túneis ou na cidade, em vários pontos, né? Então, há condições, sim, desses reféns serem mantidos. É uma situação muito difícil para o governo israelense, né? Por exemplo, se ele cede a essas exigências do Hamas, né, de, por exemplo, fornecimento de combustível, qual é a garantia que eles vão ter que o Hamas efetivamente entregará essas pessoas, né? E, por outro lado, o governo israelense não quer dar trégua para o grupo terrorista de maneira nenhuma, né? Uma coisa que tem que ficar clara, bastante clara para todos que nos ouvem, é que o objetivo político que Israel impôs, né, às suas forças armadas foi eliminar o grupo Hamas, né, retirar o grupo Hamas do poder, retirar as condições do grupo Hamas continuar combatendo e que ele não continuar combatendo e continuar exercendo o poder na faixa de Gaza, liderando a faixa de Gaza. O objetivo final dessa guerra para Israel é esse. E para fazer isso, não pode haver nenhum tipo de condescendência do governo, das forças armadas israelenses com o Hamas. Por isso, a complexidade da questão dos reféns. Somente com muita inteligência, com uma ação muito ousada, muito bem planejada, o exército israelense vai conseguir fazer essa operação para salvar os reféns, ao mesmo tempo que fazem incursão na faixa de Gaza. É um desafio muito grande para o exército israelense. É uma missão muito difícil. Seguimos com as perguntas para o nosso convidado, o coronel Paulo Filho, ao vivo aqui com a gente. José Maria Trindade, sua vez é. Perfeito, coronel. Olha, coronel, as análises que eu tenho ouvido aí sobre esta guerra, né, através de trincheiras, através de túneis, é uma guerra muito complexa mesmo, inclusive com os escudos humanos, né, que muita gente despreza e tal. A pergunta para o senhor é o seguinte: esta incursão por terra, ela é inevitável? Israel tem que fazer essa varredura? Zé Maria, se o objetivo do governo de Israel for esse que eu me referi, e até o momento né, retirar o Hamas do poder, eliminar o grupo Hamas, retirar o Hamas do governo da faixa de Gaza, deixar o grupo sem nenhuma condição de executar novos atentados em Israel, não há outra maneira de fazer isso que não seja pela incursão terrestre. A incursão terrestre ela é fundamental para que esse objetivo seja alcançado. Por isso, eu acredito que ela vai acontecer sim, porque eu não acredito que o governo de Israel vá mudar esse objetivo político, né? Se o objetivo fosse outro, né? Se fosse só executar uma resposta à ação terrorista, uma resposta dura, mas deixar o status quo anterior, ou seja, qual é o status quo anterior? Conviver com o Hamas e a sua ameaça, aí não precisaria incursão terrestre. Mas me parece que o governo israelense está decidido a retirar o Hamas do poder. Está decidido a que essa seja a última guerra contra o Hamas. E para isso tem que haver necessariamente a incursão terrestre. Não há outra forma de fazer isso usando o instrumento militar, Zé Maria. É a única. Seguimos com as perguntas dos nossos analistas. Cristiano Beraldo, sua vez, Beraldo. Coronel, boa noite. O senhor está, enfim, especialista nessa questão militar e a gente vê a cada guerra, o mundo assiste a evoluções do ponto de vista do poderio bélico, né, do tipo de armamento. Acho que nessa guerra está muito claro o uso estratégico de drones. O que mais o senhor pode nos falar desse avanço tecnológico? Para onde caminha isso? Como é que isso faz a diferença do ponto de vista do sucesso da estratégia militar e também da preservação de vidas inocentes? Beraldo, o que nós estamos assistindo, não só nessa guerra na faixa de Gaza, mas também na guerra da Ucrânia, é uma convivência entre armas muito modernas, né? Como os drones, como que estão sendo usados nas duas, né? Tanto na faixa de Gaza quanto na Ucrânia. Por exemplo, os mísseis hipersônicos russos que estão aparecendo no campo de batalha da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, armas muito antigas e técnicas da Primeira Guerra Mundial, como a guerra de trincheiras, né? E a própria utilização de túneis, que é uma técnica muito antiga, também está sendo usada pelo Hamas. Então, essa convivência de técnicas muito antigas
e de armas muito modernas, né? Eu tinha um comandante, Beraldo, o general Álvaro de Souza Pinheiro, comandou a ESAO. Ele dizia o seguinte: é mais efetivo você usar armas burras de forma inteligente do que você até mesmo utilizar as chamadas armas inteligentes. Então, quando você vê o Hamas, né, copiando os ucranianos, usando um drone comercial que custa poucas dezenas de dólares, poucas centenas de dólares, né, para transportar uma granada de morteiro e lançar essa granada de morteiro de uma forma improvisada, esse é um uso inteligente de uma chamada arma burra. Aliás, nem arma era, né, um drone comercial. E, ao mesmo tempo, você vê equipamentos muito modernos. Certamente Israel está utilizando equipamentos de espionagem moderníssimos, né? Essa própria batalha nos túneis, há radares, há equipamentos sônicos, né, que conseguem identificar da superfície o local onde esses túneis estão cavados. Para entrar dentro desses túneis vão ter que ser utilizados certamente aparelhos de visão noturna. Então, há essa convivência de equipamentos muito modernos, né, e técnicas, táticas e procedimentos, alguns até mesmo da Primeira Guerra Mundial. Isso significa o seguinte, né, que quando a guerra eclode, cada partido, né, cada parte vai utilizar todos os sistemas, todas as estratégias, tudo que ele tem disponível para poder alcançar seus objetivos. É isso que nós estamos vendo nessas duas guerras que estão acontecendo no momento. 17 dias de conflito no Oriente Médio, em análise com o coronel Paulo Filho, ele é mestre em ciências militares. Agora a pergunta é do Roberto Mota. Coronel, nós estamos assistindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, incrivelmente, manifestações de apoio ao Hamas. Já se começa a temer o retorno do terrorismo às grandes democracias ocidentais. Por acaso o Ocidente está incubando o seu próprio inimigo? Mota, um dos objetivos clássicos, né, do ato terrorista é chamar a atenção, né, para o próprio terrorismo, né? Então você veja, depois desses atos terríveis, né, não dá nem para definir, né, o que foi feito pelo Hamas em Israel, né? A ferocidade, a falta de humanidade desses atos terroristas, né? Depois que eles foram feitos, você vê que já aconteceu um atentado na França, já aconteceu um atentado na Bélgica, então pessoas morreram, uma pessoa morreu na França, 2 morreram na Bélgica, houve diversos incidentes aí, os aeroportos foram fechados, o Museu do Louvre foi fechado, o Palácio de Versalhes foi fechado. Por quê? Porque esse ato terrorista, ele desperta células terroristas adormecidas, ele desperta os chamados lobos solitários, as pessoas que agem individualmente, não? Então, um dos objetivos clássicos do ato terrorista é justamente esse, né? É despertar, infelizmente, novos atos terroristas ao redor do mundo. Então, nós corremos o risco, e já está acontecendo sim, de uma nova onda, né, de atentados terroristas ao redor do mundo. E todo mundo tem que estar atento a isso, né? Até mesmo aqui na América do Sul. Nós não podemos nos esquecer que na vizinha Argentina, na década de 90, um alvo judaico foi vítima de um atentado terrorista com 85 pessoas mortas, né? Então isso deve acender, sim, uma luz vermelha nos aparatos de segurança, nos aparatos de inteligência ao redor do mundo, e devem estar todos muito atentos, sim, porque certamente, infelizmente, vai recrudescer o terrorismo no mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Pois é, agora, coronel, a gente tem observado e também a gente compartilhou algumas notícias que apontam e dão sinais para uma escalada desse conflito. Tem os mísseis e foguetes que foram disparados do Líbano para o norte de Israel. Teve aquele episódio que envolveu, pelo menos segundo as informações de Israel, a Jihad Islâmica, um disparo mal sucedido que acabou atingindo o hospital. Além, naturalmente, do conflito e o combate primário entre Hamas e Israel. Teve também recentemente um disparo interceptado que teria saído do Iêmen com o objetivo de atingir o território israelense, mas as forças de segurança dos Estados Unidos interceptaram esses foguetes. Que avaliação é possível fazer da possibilidade de escalada, entrada de novos atores nesse conflito, e quais são as dificuldades para Israel em administrar um conflito em várias frentes?
Infelizmente, as chances de escalar esse conflito, né, ele se tornar um conflito regional, são reais. Você citou muito bem, né? Então, além do Israel está se defrontando com o grupo Hamas na faixa de Gaza, na porção sul do seu território, o Hezbollah, né, como todos sabemos, fica no Líbano, na porção norte do território, então já há trocas de escaramuças, trocas de tiros, né, entre o Hezbollah e as forças israelenses no norte. Nós temos a questão da Cisjordânia, que pode haver um levante também na Cisjordânia, seria uma terceira frente. Isso para falar só nas frentes vizinhas ou internas ali, vizinhas a Israel. E aí nós temos o Irã, né, como um arqui-inimigo, né, de Israel, né, o líder, o Ayatollah Khamenei já falou diversas vezes, né, pregou o fim do Estado de Israel. O Irã teve muito a ganhar, né, com isso que aconteceu, porque essa revolta, essa situação toda, a reação israelense aos atentados do Hamas inviabilizaram a aproximação que estava acontecendo entre a Arábia Saudita e Israel. Então, Israel, o arqui-inimigo do Irã, e a Arábia Saudita, também adversária do Irã, estavam muito próximos de reatar laços diplomáticos. Ou seja, dois adversários do Irã iriam se unir, pelo menos se aproximar bastante. Então, esse afastamento essa aproximação como ficou inviabilizada, agora beneficia o Irã. Então, o Irã é um ator importante. Não é à toa que os Estados Unidos deslocaram as duas forças-tarefas aeronavais lideradas por porta-aviões para o mar Mediterrâneo nas proximidades de Israel. Ora, para enfrentar o Hamas não é necessária essa força militar, né? Não precisa de porta-aviões para enfrentar o Hamas. Isso não é um recado para o Hamas, isso é um recado para o Irã. É um recado para os outros atores regionais para que não interfiram nesse confronto entre Hamas e Israel, para que essa guerra não extravase, né? Não haja uma escalada. Infelizmente, o risco de escalada na faixa de Gaza, na minha avaliação, é muito maior do que uma escalada, por exemplo, na guerra da Ucrânia, onde a Rússia, sendo uma potência nuclear, ela, através da dissuasão nuclear, você vê que a OTAN se contém o tempo todo, né? E a Ucrânia se contém. Então, a OTAN, ao passar os seus mísseis de médio alcance, faz recomendações muito fortes ao governo ucraniano que não utilize esses mísseis em território internacionalmente reconhecido como sendo da Rússia. Então, há uma contenção muito maior na guerra da Ucrânia do que essa que nós estamos assistindo na faixa de Gaza. Então, além da questão geopolítica do Oriente Médio, né? Então, a questão do petróleo, os interesses, os grandes interesses econômicos, comerciais envolvidos na região do Oriente Médio, tudo isso complica muito a situação. É uma crise bastante perigosa nesse sentido. Coronel Paulo Dias, mestre em ciências militares, trazendo suas análises e impressões sobre esse momento do conflito no Oriente Médio, 17 dias de guerra. Coronel, muito obrigado mais uma vez pela participação, grande abraço e até breve. Foi um prazer, até a próxima.